Nossas Bíblias, nos colocando em pé em 1 Coríntios, capítulo 3, do livro de 1 aos Coríntios, versículo de número 10. 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, você que está conosco na transmissão, pega aí, o seu exemplar bíblico, abra aí talvez no tablet, no telefone. Muito fácil, hoje nós temos acesso às Sagradas Escrituras. Abramos aí, em 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 10. Nós vamos meditar nesta noite pensando, usando os nossos raciocínios. Deus permite que eu faça em Cristo. É incrível, faz muita relação os dois hinos que nós cantamos, esta meditação desta noite. Então vamos ler numa só voz, 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 10. Vamos lá? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto e fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Pai, é muito bom lermos a sua palavra e pedimos que ela venha falar grandemente aos nossos corações, pois carecemos de sabedoria para entendermos o seu recado nesta noite. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis assentar. Sempre que entoamos esse hino, e eu amo muito, não só esse, mas muitos outros hinos, que percebemos a inspiração dada por Deus, eu começo, por exemplo, e deve não ser muito diferente com os irmãos e irmãs, a raciocinar sobre a nossa vida material e física. Por exemplo, quando nós observarmos nossos pais, éramos tenros ainda, lá com uns 7, 8 anos, começando a entender alguma coisa, e sempre, principalmente nosso pai, nossa mãe, não permitia que nós fizéssemos algumas tarefas, de medo de acidentes, sabendo que nós não iríamos também dar conta de efetuá-los, não é verdade? E chegou um momento, que nós ficamos em apuros. Por quê? Menino, você não pode fazer isso. De repente, mas meu filho, por que você não fez isso? Mas é para mim fazer isso ou deixar de fazer? Quantas vezes nós não nos vemos em apertos e apuros com essas questões? Então, quando nós olhamos para este hino que nós cantamos, o primeiro, realmente nós não entendemos, a maioria das coisas. Por quê? São fases nas nossas vidas, como foi a física e material. Porque a palavra de Deus nos considera como meninos e nos aconselha a desejar o leite puro para crescermos. Então chega num determinado ponto, nós pensamos, puxa vida, eu sou salvo, tenho certeza da minha salvação, nasci de novo, sei da minha posição em Cristo, pedi por sua misericórdia e graça que fosse Senhor e Salvador de minha vida, mas não entendo muitas coisas. Não, aquilo lá é para o pastor, é para a pessoa que tem chamado. Então muitas vezes ocorre isso, e isso é natural, irmãos, não é diferente do físico e do material, não. Nós entramos em confusão, pensamos, não sei porquê, mas por que será que Cristo me salvou? Nunca pensei de ir atrás de sua pessoa, considerá-lo como eu considero agora, por sua misericórdia e graça, abrindo minha mente e o coração para entender e discernir as coisas espirituais, o valor do seu sangue derramado, o amor por minha pessoa. Mas quantas coisas, mesmo depois de mais de 30 anos a seguir os passos de Cristo, eu tenho dúvidas e não entendo, mas que certeza traz o coro daquele hino. Eu bem sei em quem tenho crido. As experiências nesses mais de 30 anos acompanhando a pessoa de Cristo, seguindo e procurando me adequar ao caminho estreito, tem me levado a entender em quem eu tenho crido. Ele tem provado suas promessas, tornando muitas coisas realidades na minha vida, e sei que não tem sido diferente na vida de irmãos e irmãs, com certeza. Porque quando nós vamos seguindo a Cristo, tentando nos adequar, para entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, isso são coisas naturais que vão ocorrendo e vão confirmando cada dia, louvado seja Cristo, em quem cada um de nós temos depositado a nossa fé e confiança. Então
na sua grande maioria, os convertidos a Cristo, eles deixam de realizar trabalhos para a igreja de Cristo e não investem, nem se veem como um membro do corpo de Cristo. Isso é muito triste. Exatamente por essa questão. Meu filho, não faça isso, é perigoso, né? De repente, mas meu filho, por que você ainda não fez isso? Mas não era perigoso, meu pai. Sim, meu filho, mas chegou a hora de você começar a fazer alguma coisa, né? Já imaginou, né, o quão Cristo, Deus e o Espírito Santo querem depender de cada um de nós? Será que eu e você já paramos para pensar quantas coisas que Deus não fez, e Cristo também não, e também o Espírito Santo também não, mesmo sendo todo-poderoso? Por quê? Por que ele não fez aqueles milagres que João descreveu? E na sua terra ele não pôde estar lá, né? Literalmente escrito, fazer muitas coisas por causa do quê? As pessoas não se dispuseram, não olharam para ele como quem ele na realidade era, né? Então, mesmo ele sendo todo poderoso, o Espírito Santo também, Deus também, ele não pôde, ele ficou limitado, embora sendo o Todo-Poderoso. Então, como isso deve entristecer-nos quando nós paramos e pensamos, puxa vida, né? Por que Deus me salvou? Aí nós lembramos do segundo hino. Senhor, eis-me aqui, quero ser um vaso de bênçãos. Diz, né, Apocalipse 3:20, eu estou à porta, batendo no seu coração. E olha que ele não está falando para pessoas que não são convertidas, que não têm o Espírito Santo, não. Ele está, né, mencionando isso a uma igreja, né, que se envolveu na religiosidade, que esqueceu da santificação, deixou os princípios determinados por ele lá para trás. Lembra-te de onde você caiu, levanta, né, volta atrás, pense, faça uma autoanálise. Eu estou na porta do coração. Se abrir, veja aí mais uma vez o impedimento que qualquer um de nós podemos, né, colocar para Deus não fazer as coisas. Como isso é difícil, irmãos. É duro nós ouvirmos essas coisas, mas é a dura realidade, muitas vezes nas nossas vidas, não é verdade? Isto é terrível. E uma coisa interessante também que eles não veem, ou nós não vemos como convertido, né, o nosso trabalho, né, de extrema importância e necessário para o bom andamento da igreja de Cristo. Veja um pouquinho comigo aí em 2 Timóteo capítulo 2, verso 21. Vá um pouquinho à frente onde nós estamos, no capítulo 2 de 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 21. 2 Timóteo 2, 21. De sorte que, se alguém, olha aí, um indivíduo, se purificar destas coisas, será o que? Vaso, instrumento, né? Ferramenta, poderíamos colocar esses adjetivos no vaso aí, para honra, né? Santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para fazer uma coisa. O que ele termina aí? Para toda a boa obra. A obra do mais hábil, estudioso, né, e habilidoso vai realizar aqui à frente. Existem irmãos que estão orando por ele. Esta habilidade, esta sabedoria que vem de Deus, ela não vem tão somente individualmente através daquele que está à frente. Não. Então, por isso que para todo o trabalho, ou seja, há um envolvimento num todo e deve haver naquele que se chega a Cristo e se converte e se entrega a Cristo. Isso é necessário para o bom andamento e o crescimento, o amadurecimento da igreja de Cristo. É o que diz Efésios, um pouquinho voltando atrás, veja comigo aí Efésios, capítulo de número 4, da carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo de número 4, nós encontramos no verso de número 16, essa realidade da importância da ação de cada membro do corpo de Cristo. Olha aí comigo, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 16.
do qual todo o corpo, olha que coisa interessante, bem ajustado, né? Olha que palavras claras e nítidas, e ligado pelo auxílio de todas, não é de uma e nem duas, né? Todas as juntas, segundo a justa operação, ou seja, vai se ajustando, vai se adaptando, né? De cada parte. Então veja aí todos os indivíduos, a importância de cada um deles. Irmãos, eu sofri um acidente nesse dedo, daí talvez os irmãos não consigam ver, né? Eu amassei ele embaixo de uma manilha, virando ela por falta de um ajudante, né? Não estou reclamando por isso não, né? Foi um descuido meu, foi um acidente. Mas, olha irmãos, eu tenho aqui 3 e mais 1, 4, aqui mais 5, 9, mas que falta faz esse dedinho, né? Que estragou um pouquinho essa unha. E fez, agora graças a Deus, né? Está bem. Mas olha o que Paulo aponta, né? A nitidez que ele fala sobre as questões da igreja de Cristo, o seu corpo, a formação, a importância individualmente de cada membro. Irmãos, se nós conseguíssemos ver, nos atentar, nos aplicar mais, amadurecer nesta questão em que Deus permite que nós façamos as coisas em Cristo, como a igreja de Cristo seria diferente, como a sua obra avançaria muito mais. Nós louvamos a Deus e vemos isso em muitas áreas acontecendo, né? Como por exemplo na área de missões. Quantos anos o Senhor colocou na vida de cada coração e aumentou esse número dessas pessoas, né? Envolvidas nesta obra pela fé, e não teve um ano sequer que não mandássemos até o 13º a esses missionários. Então veja que bênção nós olhamos, mas ainda temos muito a realizar, não é verdade? Nós olhamos, puxa vida, quantas faltas de pessoas, né, envolvendo aí na obra de Deus. Cada parte faz, diz o final do versículo, o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E nós sabemos que é Cristo que vai fazendo essas coisas, e Ele fica, mesmo sendo todo-poderoso, impedido muitas vezes de esta obra avançar. Então isso precisa e deve mexer com nós, quando nós pensamos naquele hino que nós cantamos, e às vezes, né, só mexe com a emoção. Quero ser um vaso de bênção. E o que eu tenho feito? Senhor, eu quero ser um vaso de bênção real. Mas o que eu tenho feito, né, na questão de santificação, de aprofundamento, de discernir a palavra de Deus, de olhar para os céus, ver as coisas que estão reservadas para aqueles que amam a Deus? Só eu sendo um instrumento de bênçãos, ou desejando ser nas mãos de Deus, né, realmente isso vai tornar uma realidade. Quando nós olhamos lá para o início do versículo que nós estamos meditando dele lá em 1 Coríntios 3:10, então Paulo, ele é claro também nas questões que nós não podemos deixar de observá-las, né? Então ele é muito claro. Vamos lá, voltando ao nosso texto, que nós vamos parar um pouco nele neste momento, aí 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 10. Então ele fala aí, né, sobre esta questão, segundo a graça. Então veja que não foi segundo a capacidade dele, segundo o curso teológico que ele fez, segundo o entendimento que ele já vinha tendo, segundo a responsabilidade, né, de defender Deus matando os convertidos, pensando em estar fazendo mal. Não estava baseado em nada disso, né? Mas na graça que Cristo revelou. Lembra quando ele caiu do cavalo lá? Diz a palavra que ele ficou 3 dias, não comeu, não bebeu. E qual foi a pergunta? Algum irmão ou irmã lembra que ele fez ao Senhor? Algum irmão ou irmã lembra? Quando ele caiu lá, ele fez uma pergunta ao Senhor, né? Algum irmão ou irmã lembra? Né? Qual foi a pergunta? Senhor, o que queres que eu te faça? Irmãos, enquanto ele não obteve a resposta, ele se recusou a se alimentar, a tomar água, né? Ele ficou ali. Então ele demonstrou grande amor pela graça de Cristo, responsabilidade, muito mais do que aquilo que ele vinha fazendo em sua religiosidade. Agora, há umas coisas interessantes na palavra de Deus que nós precisamos atentar também, né? Aquilo que nós fazemos, Deus jamais vai fazer, e aquilo também que Deus vai fazer, que nós não podemos nem pensar de fazer, né? Por exemplo, convencer uma pessoa da necessidade dele aceitar a Cristo.
Isso nós não podemos, nem devemos tentar fazer. Mas, irmão, isso é obra do Espírito Santo. Então, irmão, mas o que nós vamos fazer? Ficarmos de braços cruzados, não falar nada, não fazer... Não, de espécie nenhuma. Nós vamos buscar sabedoria em Deus, para muitas vezes, a nossa vida, a nossa maneira de vestir, né? Nós estarmos calados, falar muito mais do que nós tentarmos emparedar a pessoa. Você sabia que se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno? Você sabe que jeito que é o inferno? Né? Você já parou para pensar nisso? O que vai acontecer? A pessoa não vai aceitar a Cristo, a sua graça, ver, né, o valor daquele sangue derramado na cruz, e muito menos o amor que Deus tem em Cristo por ela. Não. Ela vai ficar apavorada, com medo, né? E vai decidir não por amor a Cristo. Então veja que, segundo a graça, dizer, pois eu, né? E como sábio arquiteto. Porque quando nós olhamos aí um pouquinho à frente, se os irmãos forem comigo no capítulo 7, às vezes virem uma ou duas páginas, já está no capítulo 7 de 1 Coríntios, veja o que Paulo fala no versículo 12 do capítulo de número 7 de 1 Coríntios. Olha aí a parte que muitas vezes nós precisamos e devemos fazer. Palavras, atitudes, né, gestos, ações. Diz ele, né, Paulo aqui em 1 Coríntios 7:12. Mas aos outros, digo quem? Eu. Olha a clareza que ele fala. Não, Senhor. Ele deixou isso claríssimo. É uma obra dele. É no Senhor, é para a honra do Senhor, é para a glória do Senhor, para o bom andamento da igreja de Cristo, mas ele deixa muito bem claro. Mas aos outros digo eu e não Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não deixe. Isso é uma posição dele, uma opinião dele. Vamos pensar em João Batista. Que dia nós vamos encontrar alguns resquícios na Bíblia de que João disse, olha, vocês estão vendo o meu vestuário? Vocês sabem o que eu como? Então, se vocês quiserem servir a Deus, vão ter que vestir deste modo e comer, se alimentar daquilo que eu alimento. Nós encontramos isso na Bíblia? Não. Mas vejam a posição e a obra de Paulo, porque ele certamente vinha acompanhando, né, estas limitações e dificuldades, e orou muito ao Senhor para ter esta posição de firmeza, de fé, né? Mas agora digo eu e não Senhor. Ele tomou uma posição. E Deus permite que nós assim o façamos, porque Deus, Ele permite que façamos as coisas em Cristo Jesus, principalmente se elas forem para o bom andamento, para o crescimento da obra de Deus. Como Deus vai impedi-las, não é verdade? Isto é fato, nunca Deus vai impedir. Se nós olhamos, por exemplo, para Mateus capítulo 18, verso de número 19, nós encontramos algo que nos chama bastante atenção e deve também chamar-nos atenção. Esse texto aí do Evangelho de João, né? Aliás, do Evangelho de Mateus, né? Estou confundindo os evangelhos aqui, mas esse está no Evangelho de Mateus. Nós olhamos, né, para Mateus capítulo de número 18, verso de número 19, e nós encontramos algo que nos chama a atenção e deve chamar: a importância da união, né, da membresia da igreja de Cristo, também, né, das autoridades que são colocadas por Deus, escolhidas pela igreja, né, os diáconos, a liderança e tudo mais. Veja o que diz em Mateus 18, 19: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Será que eu e você já paramos para pensar como é fundamental, como é importante cada um de nós aqui estarmos? E muitas vezes entra uma pessoa por aquela porta que já foi preparada pelo Espírito Santo, por quê? Súplicas, orações. Irmão Lucas, olha lá para o meu primo, né, para o meu sobrinho, para o meu tio. De repente a pessoa não é que ele veio, né? De repente houve, né, o convite
onde aconteceu isso? 2 ou 3 pedindo a Deus união, comunhão, não só com o Senhor, mas naquela intenção, sendo, olhando como a importância de ser membro do corpo de Cristo, importante, necessário, Deus, quando Ele olha, Ele não vê, os cargos. O pastor é o mais alto, o principal, depois vem o co-pastor, depois vem o diácono, depois vem, quando vê, nossa, tem um lá, não vai ter nem lugar. Deus não vê deste modo. Pelo contrário, Ele vê todos de fundamental importância. Ninguém maior nem menor que ninguém, mas sim necessários para o bom andamento do corpo de Cristo. Então, se há decisões, principalmente, irmãos, na área de conversão, de mudança, de santificação, de avivamento. Já pensou que maravilhoso é? Às vezes o pastor ou a pessoa que está à frente, prepara, se esmera, jejua, estuda, se aprofunda em conhecimento, de repente olha as pessoas, misericórdia. Imagine se houver, e vai haver certamente um avivamento, quando todos entendermos a necessidade de cada um de nós. Mas eu não sei nem orar. Amém. Mas estando na presença do Senhor de coração, desejando estar, é mais do que uma oração de 10, 12 minutos, sem repetição de palavras, todas necessárias serem colocadas, embora Deus seja conhecedor antes daquilo acontecer, mas estando em atitude de oração, com alegria de coração, gozo de poder estar na presença do Senhor, quão isto é importante, esta concordância. Nós olhamos, por exemplo, lá no comecinho da vida humana, quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 1, nós vemos algumas coisas que nos chamam a atenção com relação àquilo que o homem fez, deve fazer, com aquilo que Deus fez. Não devemos entrar na área de Deus, mas sim, equilibrarmos as coisas. Veja comigo lá Gênesis, vamos capítulo 1, versículo de número 26. Nós vamos começar vendo algumas coisas que Deus fez diretamente. Olha aí comigo Gênesis 1, 26. Olha aí, ele inicia e disse Deus. Veja que é Deus que está agindo e fazendo. Olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então é uma parte de Deus. Ele aqui ainda está, façamos, então quer dizer que ele ainda não fabricou o ser humano. Façamos. Veja que vem vindo da parte de Deus. Mas vamos dar uma olhada mais um pouquinho. Versículo de número 28 de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então veja que isso é tudo parte de Deus, instruções de Deus, mandamentos, organização da parte de Deus. Mas quando nós olhamos no capítulo 2, verso de número 23, olhe comigo aí no capítulo 2, verso 23. E diz quem? Adão. Disse Adão, inicia a primeira frase do versículo 23. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomado. Então Adão, ele faz uma análise e estabelece princípios. Ele olha, é semelhante a ele, e veja que aqui, um detalhe muito importante, o homem ainda não havia pecado, então ele era perfeito, ele tinha a capacidade, a autoridade e poder, porque Deus deu, vemos Deus dando isso a ele, é para dominar, é para fazer as coisas, pode fazer, Adão. Então aqui ele não pecou ainda. Então ele faz aí esta análise, avaliação, e estabelece esses princípios.
Veja comigo o versículo 24, o princípio que Adão estabelece. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambas uma carne. Quem que disse isso? Foi Deus ou Adão? Estão vendo? A importância da maneira que nós nos vemos na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, se somos membros deles, se só assistimos o culto, se viemos para ouvir uma mensagem, se queremos nos sentir bem na reunião dos convertidos. Então, tudo isto deve entrar em consideração e em questões. Por quê? Quando nós olhamos para o verso 19, nós vemos algo que também nos chama a atenção do capítulo 2 de Gênesis, 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, olha aí a ação do homem, para este ver como lhe chamaria. E o que aconteceu? E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi o seu nome. Então Deus não olhou para Adão, mas Adão, isso aí pode ser chamado de elefante? Por que, Adão, que você colocou esse nome nesse animal de elefante? Não, Deus deu total liberdade e autoridade a pessoa de Adão, porque ele estava sem pecado, na condição perfeita de fazer. Aí é que entra a importância da santificação. Como é que eu e nós, cada um de nós que nos achegamos a Cristo, recebemos Ele para o Senhor e Salvador, vamos crescer, amadurecer espiritualmente e chegarmos à santificação? A santidade sem o processo da santificação, sem deixarmos, muitas vezes, coisas que tiram a nossa atenção de olhar mais para o céu, de confiar mais no Senhor, de perseverar. Como é que nós vamos agir se não olharmos esse princípio da santificação, para irmos sendo galgado a santidade e compreendermos e discernirmos as coisas de Deus como Adão? Aquilo ali, Senhor, vai chamar minhoca. Perfeitamente, Adão. Não questionou, o nome que Adão colocou. Eu não sei se é um bicho ou um inseto, agora eu fiquei em dificuldade, Aquele não é animal também, a minhoca. Então, vejam que coisa magnífica. Quando nós nos colocamos no nosso lugar, no corpo de Cristo, nos vemos a importância, não desvalendo ninguém, pelo contrário. Cada um considera o outro superior a si. Puxa vida, como aquele irmão que é muito mais novo que eu, cresceu, espiritualmente. Quem ele está pensando que ele é? Há quantos anos eu sirvo o Senhor? Será que nasci esses dias já quer ser gente? Vejam que atitudes naturais que nós tomamos muitas vezes, se não buscarmos a sabedoria de Deus para entendermos a nossa importância, o nosso valor dentro do corpo de Cristo, e Deus permite que nós façamos em Cristo Jesus. Então essa autoavaliação, ela é importantíssima. Quando Paulo fala lá na parte B do versículo, que ele fala assim, e outro edifica no final do versículo sobre ele, mas cada um veja como edifica. Ou seja, a responsabilidade, podem e devem haver muitos aconselhamentos, levar as pessoas, puxa vida, meu irmão, minha irmã, você está vendo isso aqui desta maneira, mas será que isso é realmente como o irmão ou irmã está olhando para isso, O aconselhamento é válido sim, mas há aquela responsabilidade, e deve haver, quando nós começamos a construir em Cristo o que nós temos construído, esta autoavaliação, cada um veja como tem construído. Será que eu me vejo necessário na edificação da igreja de Cristo? Não é uma boa pergunta para eu começar a entender se, eu já entendo até uma altura, melhorar e amadurecer nesta questão. Será que eu tenho olhado, para isto, olhando a minha necessidade no corpo de Cristo? Então nós vemos que quando nós cremos, não só ficamos na emoção, no sentimento, mas agimos, nós vamos vendo naturalmente a ação de Deus, como eu estava mencionando. Quantos problemas Deus resolveu na minha vida, coisas que eu não via saída, e Deus fez, E Deus fez.
E tiveram umas que foram anos. Tem umas que estão paradas até hoje, né? Mas eu não perdi a fé, não perdi a esperança. Se for da vontade de Deus, Ele vai realizar. Se não for, que diferença faz? Ele vai me conduzir pelas circunstâncias, né? Lembra-se de Paulo? 3 vezes, Senhor, tem misericórdia de mim, olha como esse espinho, não sei se era no olho, né? Como esse espinho está doendo. E Deus quieto. Na terceira vez que Paulo faz isso, ele olha, Paulo, isso eu não vou fazer, a minha graça vai lhe bastar, né? Então Deus é maravilhoso, irmãos. Ele é amor, é misericórdia, e através das limitações que realmente nós crescemos e amadurecemos, e não há outro meio, ou seja, é crermos e agirmos, né? Eu gostaria de terminar com Esther 4,14. É um livro um pouquinho difícil de ser encontrado aí, né? O livro de Esther, capítulo de número 4, está aí um pouco atrás de Salmos, né? Um pouquinho à frente de Neemias. Esther, capítulo de número 4, verso de número 14. Então aqui, né, é uma circunstância interessante sobre a rainha, aquilo que ela poderia e deveria fazer, né? E ela toma uma atitude. Quando aqueles que conhecem o livro de Esther vão saber daquilo que nós estamos falando, mas esse versículo 14 do capítulo 4 de Esther nos chama e deve chamar muita atenção. Por que, né, Mardoqueu disse a Esther? Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Então estava na mão de Esther, da rainha, né, e Mardoqueu está alertando ela. E quem sabe, continua Mardoqueu falando, se para este tal tempo como este, chegastes a este reino? Ele faz essa pergunta. Você já parou, Esther, para pensar quem te colocou aonde você está? Com que finalidade? Por que você está aí? Não você pensando, mas o propósito divino, como Ele te vê, né? É a mesma questão de nós. Pela misericórdia e graça estamos no corpo de Cristo. Aqueles que realmente decidiram uma decisão sincera, sentem, vivem, sabem disso, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Isso não vem de memorizar as Escrituras, habilidade de falar, não, né? É o Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então isso é uma bênção. Mas como é que nós vemos? Se você não evangelizar aquela pessoa, o outro certamente evangelizará. Mas quem que vai receber o galardão? É você que não evangelizou ou a pessoa que chegou e falou do amor de Cristo a ela? Se você não orar, né, por esta tão grande limitação e dificuldade que estamos atualmente vivendo, Deus vai levantar, as pessoas vão orar. Mas quem receberá o galardão? É você que deixou de orar ou a pessoa que se levantou, viu necessidade por amor, constrangido por Cristo o fez? Então, que nós possamos pensar o quão Deus permite que façamos as coisas. E não são coisas certas ou erradas, não, né? São as coisas por bom andamento da igreja de Cristo. Eu fico imaginando quantas igrejas e denominações adotaram certas medidas em suas posturas. Por exemplo, uma vestimenta, né? Todos vestiram igual para serem mais facilmente identificados. O evangelho estava crescendo muito grandemente. Aí, de repente, infelizmente, muitos, grande maioria, perderam o controle. Aí colocaram aquilo como que se não tivesse bem vestido, de terno e gravata, não seria salvo. Ou se não fizesse isso ou deixasse de fazer aquilo. Infelizmente, a maioria perderam o controle por não depender da sabedoria de Deus para discernir as coisas, como João Batista. Ele nunca vestiu a não ser aquela veste que ele usava, mas também jamais exigiu que alguém
se vestisse como ele, né? Ele fazia aquilo por amor a Cristo. Ele nunca provou bebida alguma, como a Bíblia diz, certamente, né? Por amor a Deus. Então, como é importante nós olharmos e pensarmos, puxa vida, né? Eu talvez não sei ainda, não procurei fazer alguma coisa diretamente para Deus, como ministério, como trabalho direto para o Senhor, né? Para auxiliar na sua igreja. Pode ser algo que nos leva a pensar, sim, mas quando nós olhamos para o que Mardoqueu estava falando para Esther e pensamos do que Paulo fala, olha, eu já lancei, e outros edificam sobre ele, e precisa ser edificado, porque Paulo sozinho, como ia construir a igreja de Cristo, mesmo sendo uma bênção que ele foi, né, evangelista dos maiores que viveu na face da terra, sozinho? Não. Então todos precisam e devemos edificar na pessoa de Cristo. E ele fala ali uns versículos abaixo, no capítulo 7, fala um edifício de ouro, de pedras preciosas, e vai diminuindo, né? Mas todos são necessários, tanto o ouro como a palha. Como é que o ouro vai ser burilado, tirar as suas impurezas, se não tiver a palha para fazer o fogo, para limpá-lo? Não tem como. Impossível, né? Então todos são importantes. Ali o ouro não é mais valioso do que o último que está lá embaixo, a palha. Porque a palavra de Deus fala que vão serem todos provados. E às vezes aquele que pensa que é ouro, nem palha é e vai ser queimado, né? Não vai passar na prova, né? Mas, irmãos, como é importante nós observarmos aquilo que Deus permite nós fazermos em Cristo, e que Ele possa nos ajudar. Cada uma nossa tarefa, olha, irmãos, é uma tarefa muito difícil, certamente. Porque não dá para me falar para o pastor, o pastor vai ter que deixar de fazer isso, fazer aquilo, né? Pastor, não, meu irmão, você não pode fazer isso, mas tem que fazer aquilo, porque isso vai vir naturalmente a cada um do Senhor. E coisa interessante, vai só acrescentar a igreja do Senhor, vai só ajudar no amadurecimento, no trabalho. Não vai haver de espécie nenhuma atritos, porque o ouro precisa, a palha também. Então todos somos necessários em Cristo. Quando nós nos vemos em Cristo e percebemos que podemos limitar, né, o andamento da obra de Deus, se realmente não agirmos segundo aquilo que Deus deseja, né, que nós estejamos fazendo. Pai, nós te louvamos neste momento, agradecendo a Deus pela meditação na sua palavra, e principalmente, ó Deus, por nos permitir ser membros do corpo do seu Filho amado Jesus. Ó Deus, mesmo nas nossas imperfeições, não conseguimos passar, não consigo um dia sequer sem pecar contra Ti, ó Pai. Tu, Senhor, na sua misericórdia e graça, permite que eu esteja, ó Deus, trabalhando na Tua igreja. Louvado seja, Senhor, engrandecido seu santo e excelso nome. E ajuda, Pai, tanto a mim como meus irmãos e minhas irmãs a vermos, ó Deus, a sua soberania, aquilo que realmente nós precisamos e devemos fazer, e possamos investir, constrangidos pelo amor do seu Filho amado Jesus, nessas questões fundamentais e necessárias para o bom andamento do crescimento e amadurecimento da Tua igreja, ó Pai, e aqueles que hão de se salvar possam serem também alcançados e acrescentados a ela. Nós oramos mais uma vez, ó Deus, agradecidos por sermos membros da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Assim o pastor vai estar terminando. Então vamos estar colocando em pé, o nosso horário está bastante avançado, né? Vamos estar aí recitando a nossa divisa. Um bom final de semana a todos, feriado aquele que vocês estão, né? E se Cristo não voltar, domingo às 9:30 da manhã, vamos estar novamente na presença do Senhor, amém? Nossa divisa: ora sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.